Boa noite. Nesse mês de Maio Roxo, eu queria agradecer o convite da ADRIO para falarmos sobre esse tema importante na relação médico-paciente na doença inflamatória intestinal. Na verdade, esse tema é um grande tema para todos os tipos de patologias, de doenças, diante da importância que tem de uma pessoa que se depara com uma doença crônica e procura soluções para as suas dúvidas. E o médico, muitas das vezes, ele se depara com uma pessoa indicada, encaminhada por alguém e que é depositado uma confiança muito grande em que ele vai trazer soluções, respostas, melhora da qualidade de vida, tratamento e muitas das vezes se perguntando sobre a cura para aquele próprio médico que está tratando a pessoa. O paciente, na verdade, ele deposita esperanças naquela relação. E o médico, de maneira nenhuma, ele pode se separar dessa relação, se distanciar dessa relação com o paciente, mostrando que seja, na verdade, uma parte não integrante do meio. Ele precisa participar do tratamento, ele precisa participar do sucesso do tratamento, ele precisa participar dos problemas que o paciente enfrenta muitas das vezes para tentar fazer um exame, para ter acesso a um tipo de medicação. E uma das grandes queixas dos pacientes é que eles não conseguem um contato, uma comunicação para determinadas dúvidas que possam aparecer no dia a dia, ou uma tentativa de solução, nem sempre solução, mas uma melhoria de um efeito dos medicamentos ou da própria doença que possa estar acontecendo, até porque não tem hora, pode ser de madrugada, pode ser de manhã, pode ser à noite, pode ser no final de semana. E isso gera conflitos. Que conflitos? Toda relação médico-paciente é baseada em certos conceitos. Primeiro, a confiança. O médico ele precisa passar a confiança para aquela outra pessoa que está se deparando com medicamentos que nem todo mundo conhece. Chega na família e fala: mãe, pai, eu vou ter que usar um remédio que tem que fazer na veia, que tem que fazer subcutâneo. Eu nunca ouvi falar nisso. Já fui ler e já vi que a minha doença é considerada rara. Vocês sabem que o que deve passar na cabeça da pessoa, você médico que está assistindo, né? Ou parente de um portador, o médico virar e falar: você ainda tem uma doença que ainda é considerada rara, mas vem aumentando na população. Em que ele chega em casa, né? Cheio de dúvidas, ainda não tirou todas as dúvidas. E muitas das vezes essa relação médico-paciente fica limitada na comunicação. Os médicos precisam entender que esclarecer e responder às perguntas feitas e os problemas que podem acontecer podem surgir com qualquer paciente. E nunca uma pergunta ela pode ser considerada simples ou muito complexa. Tudo que nós não conhecemos gera dúvida, gera medo, gera insegurança. Muitos pacientes, vocês sabem, que conversam entre si, conversam sobre tratamentos, conversam em redes sociais, e há aquela comparação que muitas das vezes a gente acontece. Eu tenho vergonha. Sim, eu já ouvi falar nisso. Já vi paciente falar isso. Eu não perguntei para o médico que eu tinha vergonha. Mas por que vergonha? Doutor, vergonha porque eu não conseguia, na verdade, com que eu tivesse uma capacidade de esclarecer a minha dúvida e tinha medo da resposta do médico, de que fosse uma coisa banal, uma coisa simples, e ele não gostasse da minha pergunta. Olha que ponto chega uma pessoa falando isso para você, que ela tem medo de perguntar e o médico não gostar da pergunta.
O médico, sim, tem que gostar de toda pergunta, porque mostra que o paciente está tendo interesse pelo aquilo que está acontecendo. Eu não estou dizendo de ser uma pessoa duvidosa, não, em tudo. Mas ela precisa ser esclarecida das dúvidas. Mas é muito melhor, assim, na minha posição de médico, quando um paciente vira para mim e fala, não, eu vou perguntar para o meu médico. Eu trabalho no ambulatório da Santa Casa há 20 anos, eu e o Dr. Hélio, sob coordenação do Dr. Hélio Rezetelna, e a gente sempre procurou dar os esclarecimentos para os pacientes da maneira mais simples possível, de um jeito que ele se sinta acolhido e que ele realmente vire e fale assim, eu vou fazer o que o meu médico pediu. Quando o paciente vira e fala, quando o meu médico pediu, e ele usa o pronome de posse, né? Meu, minha, sua, tua, isso mostra que ele está tendo uma relação melhor de confiança, na minha opinião. É muito diferente quando o paciente ele esclarece para outra pessoa, eu vou fazer o que aquele médico pediu. Aquele médico provoca um distanciamento nessa relação. E esse distanciamento, tanto do paciente com o médico, do médico com o paciente, não é bom. Não é bom. Não é bom porque todo médico da doença intestinal inflamatória, ou seja, doença crônica, ele quer um ajuste daqueles tratamentos. Ele quer que o paciente entre numa remissão da doença. Ele não deseja e quer que o paciente entre numa atividade. E a gente sabe que uma das grandes causas de não adesão ao tratamento, muitas das vezes, é o não esclarecimento médico das dúvidas. Muitas das vezes é a não confiança depositada naquele que está lhe tratando. E que aí ele vai procurar outras opiniões, ele vai procurar, na verdade, outras respostas, porque as dúvidas não foram sanadas. Muitas das vezes eu vejo pacientes, às vezes, assim, variados, que aparecem com dúvidas que a gente leva a crer que não houve um diálogo entre o médico e o paciente. Mas, doutor, de quem a culpa é isso? Há uma culpa? Há, na verdade, alguém que possa estar fazendo alguma coisa errado? Será que são ambas as partes? Vocês precisam entender que o médico ele se coloca numa posição de uma pessoa que está querendo tratar o paciente. Muitas das vezes pode-se ter cura. Na doença intestinal inflamatória, a gente já entra no jogo sabendo que a doença não tem cura, mas que ela tem tratamento. E é importante que a gente mostre as hipóteses de tratamento. Mesmo que às vezes possam ser uma hipótese que na cabeça do paciente seja trágica, como a cirurgia, mas que a gente sabe que muitas das vezes é a solução para aquele momento, porque senão o paciente vai piorar. Doutor, eu não sei o que é essa terapia biológica, o senhor pode explicar? Explico. Explicar num linguajar fácil é fazer o paciente entender que ele está fazendo aquilo porque é necessário. Doutor, eu comecei a usar corticoide e comecei a ter alguns sintomas estranhos de insônia, irritabilidade. E aí o médico, ele não pode de maneira nenhuma falar, não, isso é besteira da tua cabeça, eu tenho vários pacientes assim, isso não acontece. Não. Os sintomas às vezes são variados numa pessoa ou na outra. Ele próprio médico tem que entender que o sintoma no paciente é dele, ele que está sentindo o paciente. Não é você, médico, que não pode valorizar. Tem que ser valorizado. Muitas das vezes uma queixa pequena pode se tornar uma queixa grande, muito maior em 24, 48 horas. E que você não visualizou aquilo como um problema. Então o senhor está falando que a comunicação está errada. Sim, um dos grandes pilares na relação médico-paciente é a comunicação. Emissor, no caso, o que o médico está explicando para o paciente. Receptor, no caso, o que o paciente está escutando do médico. E aí os dois chegam numa conjunção de acertos
de consertar erros, de valorizar os acertos, de continuar o tratamento. Muitas das vezes o paciente desiste do tratamento e a gente fica se perguntando, por que desistiu do tratamento? Desesperança, vê que não vai ter mais jeito, entra num quadro depressivo, um quadro psicossomático? Sim, a gente sabe que muitas das vezes ele se põe numa posição menor perante a sociedade. Ele não consegue ter uma qualidade de vida que ele gostaria de ter. E vocês acham que isso é fácil? Não é fácil. Quando nós estamos separados da sociedade, aí é que o médico tem que entender. Aí é que o médico ele tem que participar mais. Aí é que o médico tem que ajudar a tentar ele se reerguer, trazer um parente próximo para tentar conversar, para tentar entrar em conjunto. Eu preciso da tua ajuda, fulano, porque esse que é meu paciente é seu filho, é seu irmão, é seu sobrinho, é seu neto, está entrando num quadro de desesperança. Isso provoca uma não adesão ao tratamento, e ele tem chance de tratamento se ele seguir as condições certas. Mas, doutor, aí vem o paciente, eu já cumpri tudo que tinha que cumprir, e muitas das vezes não dá certo. Vamos procurar soluções, vamos tentar mudar, vamos fazer exames. Isso também ajuda. Esclarecer o que está acontecendo naquele momento não deixa de ser uma ajuda. O médico não pode ser apenas uma pessoa que baixa a cabeça, começa a digitar, pega um lápis ou pega uma caneta, pega um papel e olha aqui, pega isso aqui e vai fazer o exame e depois me traz. Não. O paciente precisa saber por que ele está fazendo aquilo. O paciente precisa saber porque isso vai gerar que eu preciso fazer o exame para saber o que está acontecendo. Senão a fuga, o desespero e a desesperança, elas vão atacando mais. Uma das coisas mais reais, assim, que a gente sente nos pacientes, é quando há uma crise de atividade de doença, ele precisa ir até a emergência, não falou com o seu médico, e ele fala, eu cheguei na emergência, doutor, eu me senti desamparado. Eu não tinha o seu telefone, eu não tinha o seu contato, estava com pessoas totalmente estranhas, e que às vezes diziam alguma frase que fosse, eu não conheço muito essa tua doença, vou tentar te ajudar, mas eu não tenho, na verdade, um conhecimento maior para te ajudar nisso. Que é mais sensação de solidão que um paciente possa sentir quando aquela pessoa que ela chama de meu médico não está conseguindo falar com o meu médico. E aí ele começa a transformar esse diálogo não como meu médico, como o médico, como fulano, como o doutor fulano. E aí ele começa a se distanciar, porque ele não teve aquela sensação de ajuda, de orientação, que tanto ele precisava num setor de emergência. Muitas das vezes os familiares repudiam ou não entendem a questão. E também provoca uma separação com o paciente, que é sentida no paciente. Ele fala pra gente, doutor, se o senhor não explicar para minha família, eles não estão entendendo nada e, na verdade, eles acham que eu estou com uma coisa muito pior do que estão falando. Porque já foram ver na internet, foram ver isso, foram pesquisar aquilo, soube de alguém. Traga a família para conversar. Quando você sente que isso está causando uma solidão no paciente e ele provoca mais desesperança, traz o familiar. O familiar precisa participar também como ajuda. A pessoa precisa de ajuda. Nem tudo são flores. Nem tudo são flores. O paciente de doença inflamatória intestinal, a gente sabe que não passa a vida toda em remissão. Ele passa muitas das vezes, aparecendo crises, ora mais frequentes, ora menos frequentes, períodos de remissão às vezes longos, mas outros não, em que o médico às vezes tem que trocar a medicação
precisa explicar por quê, precisa fazer um exame tal, e por conta disso ele se vê de novo como se ele tivesse subido uma montanha, e aí ele chega numa montanha, ou no meio da montanha, ele fala, nossa, vou descer tudo de novo, para começar tudo de novo. E aí que entra o médico. O médico precisa transferir uma fortaleza para o paciente. E se ele causa esse afastamento de que eu estou te tratando, mas não estou vendo jeito, isso é uma péssima frase, eu estou te tratando, mas não estou vendo que você goste do tratamento, ou você tem confiança no que eu estou falando. Você não pode falar isso. Você, na verdade, tem que mostrar para ele que há caminhos e que a gente vai seguir junto. Que é maior a sensação, na verdade, de você chegar com todos aqueles exames e o paciente virar para você e falar, doutor, eu já fui em 3, 4, 5, 6 médicos e alguns não me deram esperança. Eu estou aqui para ouvir uma esperança do senhor. Os pacientes muitas das vezes falam isso. Essa esperança que ele fala, às vezes ele não fala esperança, ele pensa na verdade numa cura, numa solução completa. E aí você precisa detalhadamente mostrar que na frente dele está uma pessoa que vai ajudar, vai seguir o caminho junto dele, vai mostrar as direções. E se por acaso ele parar ou não decidir, tentar ir para frente dele e fazer ele seguir o caminho. Uma das maiores decepções do médico é quando ele vê que a linguagem dele não está sendo compreendida pelo paciente e o paciente está desistindo. Mas aí ele precisa ter uma reflexão, chegar em casa, botar a cabeça no travesseiro e falar o que eu estou fazendo errado. Será que eu estou fazendo certo? Será que em determinado momento, eu me afastei dele? Ou eu não procurei soluções? Ou achei que estava tudo resolvido? O médico que trata de doença crônica, ele tem que viver 24 horas achando na cabeça dele, mas não transferindo para o paciente, que o jogo nunca está ganho. O jogo nunca está ganho. A gente tem que manter o jogo ganhando. Mas achar que já ganhou o jogo, isso transfere para o paciente, muitas das vezes, uma não adesão ao tratamento, e ele se abandona. Ele começa a não acompanhar, ele começa a achar que está tudo bem. E a gente sabe que o acompanhamento médico, seja com exames, seja com consultas, seja com exame físico, manutenção das medicações, aumento ou troca, muitas das vezes é necessário. Porque se você transfere que o jogo está ganho e que não precisa, o próprio paciente ele fala, realmente, ele me passa uma certeza que não precisa. Acho até que posso parar os remédios porque não preciso tomar. E aí é o perigo. O médico precisa explicar para o paciente que parar as medicações é um processo de não adesão ao tratamento e que pode piorar a doença. Em 1 mês, 2 meses, 6 meses, não dá para a gente supor. Não dá para a gente prever isso. Eu não quis ligar para o senhor porque achei que estava atrapalhando. Eu não quis ligar para o senhor porque achei que era tarde. Eu não quis ligar porque achei que era desnecessário. Logicamente, uma reflexão é feita na cabeça do paciente. E se a gente repudia isso, logicamente ele vai recuar e não vai ligar mais. Eu, particularmente, eu prefiro que me ligue, entendeu? Porque muitas das vezes a questão de outras pessoas ajudarem podem, às vezes, sem querer, num processo de ajuda, numa opinião, alguma coisa, querer ajudar e, na verdade, poder prejudicar sem querer. Então é melhor que entre em contato. Eu faço umas coisas engraçadas às vezes, eu lembro de
em certos pacientes e falo, né, boto na cabeça letra A, letra B, letra C, vou lembrando no nome de algumas pessoas. E engraçado, quando chega no ambulatório da Santa Casa, eu me deparo com essa pessoa, né? Eu não vou falar isso para ela, que eu lembrei do nome dela, lembrei dela para ver como é que estava. Mas quando a gente vai tratando os pacientes de muito tempo e a gente sente falta de alguns, lógico que fica aquilo na cabeça, né? Por que a pessoa não voltou? Tomara que esteja tratando, ou por algum motivo se mudou, ou está com outro médico, ou perdeu o plano de saúde, ou está com outro plano de saúde. Passa várias coisas pela cabeça, né? Mas a pior delas é o médico escutar: doutor, eu deixei de procurar porque não senti segurança naquilo que me falavam. Não senti senti, na verdade, uma questão de solidão naquilo que estava acontecendo. Mas por que solidão? Porque eu não sentia no médico aquela sensação de estar junto comigo nos meus problemas. Lógico, o médico, muitas das vezes, ele não pode ajudar em tudo. Ele não tem condição de ajudar em tudo. Se assim pudéssemos, a gente faria para ajudar em tudo. Algumas coisas o paciente precisa de ajuda de uma outra pessoa. Eu não estou falando da questão financeira, eu estou falando muitas vezes da questão social. Porque a gente sabe que na doença intestinal inflamatória, às vezes acesso, idas e vindas, serviço público, procurar um lugar para fazer o exame. No serviço privado, muitas das vezes acontece, o paciente às vezes fica perdido. Doutor, eu fui num lugar em que não me entenderam que esse exame é o exame para se fazer de ressonância e me recuaram, falaram: olha, vai falar com o seu médico. É a pior coisa a pessoa ser rechaçada por alguma coisa que ela está procurando resolver na vida. E se você, médico, se afasta também desse problema, como um simples solicitador, um simples prescritor, não entendendo os problemas da pessoa, de não procurar talvez uma solução para ajudar, com certeza esse paciente vai desistir. E a gente já viu isso, pacientes desistindo, e desistindo, entrando num quadro psicológico mais grave. Por quê? Ele sentado de frente para uma outra pessoa, ele desejaria que escutasse outras coisas, mas você não transmitiu. As mensagens que o médico precisa passar têm que ser verdadeiras. Doutor fulano, seu fulano, o senhor está com uma doença mais grave, nós vamos precisar operar. É mesmo, doutor? Vamos. Começar remédio agora não vai adiantar e pode piorar e mascarar certas coisas que a gente precisa fazer agora. Doutor, eu posso esperar um pouco? Posso esperar muito? Não sei como vai ser esperar muito. Doutor, o senhor acha que eu vou ter que usar essa medicação de uso crônico? Sim. A não ser que aconteça algumas coisas na manutenção de tratamento que não deem certo. Você não pode sumir, você tem que comparecer. A gente precisa vigiar a doença. Vigiar a doença para evitar complicações. E mesmo vigiando, muitas das vezes, vocês sabem que acontecem complicações. É muito duro, assim, para o médico que gera a comunicação para o paciente, que ele vá procurar as respostas das perguntas ou dúvidas em outro lugar. Das duas, uma. Se isso acontece é porque eu não me esclareci direito para a pessoa ou porque eu não dei liberdade ou comunicação na minha relação médico-paciente. Eu não dei o poder para ele me procurar. Eu me distanciei. Eu me auto-julguei, talvez, numa posição máxima. E muitas das vezes o paciente precisa que a gente pegue na mão, que a gente trate de um jeito diferente.
que a gente mostre para ele o que a gente tem que fazer. Muitas das vezes a gente abre um suspiro na mesa, olha, deixa eu pensar o que eu vou falar para você agora. O que nós vamos fazer? Eu estou pensando em alguma solução. A gente tem que participar do tratamento do paciente da doença intestinal inflamatória. Esse recado já não é para o portador, é para o médico. O médico não pode ser somente um solicitador, eu insisto nisso, solicitador ou prescritor. Ele precisa saber que tem uma outra pessoa que podia, e você podia, estar com o mesmo problema que ela. Muitas pessoas falam, quando você é portador da doença, fica mais fácil você tratar uma outra que tenha, porque você já sabe o que esse tipo de doença gera. Concordo. A partir do momento que essa pessoa tem os sentimentos que todo ser humano e o médico precisa ter com o paciente na frente dele. De que a pessoa pode passar mal, pode entrar num problema da doença, pode entrar no estado de desesperança e você não consiga ter essa relação médico-paciente que é tão importante na doença intestinal inflamatória. De modo que nesse momento do Maio Roxo e agora também no meio da pandemia, eu ouvi uma frase de alguma palestra do porquê que muitos dos pacientes, na verdade, não estão entrando em crise ou não estão sendo afetados pelo Covid, os pacientes que usam imunossupressor da doença intestinal inflamatória, não há um número muito grande, porque eu ouvi uma frase assim, que talvez eles mantenham o distanciamento social que estão fazendo, se mantenham mais reclusos, se cuidem mais exatamente porque estão respeitando isso. Se você for um médico que não gere essa confiança, ou não gerar comunicação de que ele precisa se resguardar, pouco para ele vai importar, porque se o meu médico, não está se importando, será que só eu tenho que me importar? Não, o médico tem que se importar, ele tem que avisar, ele tem que esclarecer. Nesse momento da pandemia, em que as pessoas estão com quadros de ansiedade maior, de depressão, e que precisam, há mais ou menos uns 5, 6 dias atrás, mais ou menos, uma paciente mandou uma mensagem pela rede social: Doutor Frederico, eu estou me sentindo depressiva, ansiosa, e esse afastamento do ambulatório, do SUS, me transforma também um pouquinho mais, porque eu me sentia mais confortável quando chegava lá e, na verdade, eu tinha pessoas que me esclareciam, me ajudavam. E, lógico, eu sinto medo que também o meu médico que me acompanhe também fique doente, tenha algum problema. A gente fica muito feliz, o médico, quando o paciente ele liga ou manda uma mensagem para você dizendo que está preocupado com você. O senhor está bem? Como é que está? Será que a gente, médico, faz isso toda hora? Temos que fazer. Aquela pergunta só na consulta: e aí, a senhora está bem? Está bem? Não está tendo diarreia? Não está tendo dor abdominal? Será que não está faltando isso nesse momento? Será que a gente consegue? Eu sei que a vida é atribulada, a minha também é atribulada. Muitas das vezes os pacientes ligam, pedem alguma coisa, eu peço um tempo. Espera aí que eu estou trabalhando, eu já vou mandar. Mas muitas das vezes precisamos valorizar o outro. O paciente portador de doença inflamatória, quem está me escutando, vocês não são culpados de terem uma doença. E o paciente, ele precisa saber que tem uma outra que se interessa por ela. Então, para terminar, eu gostaria que essa relação de contato e de comunicação de quem tem uma doença crônica
se tornasse, para nós médicos e pacientes, uma coisa comum, um fato comum. Eu já vi paciente assim falando, quando eu viro e falo, eu vou pegar seu telefone, a senhora me cede, eu vou dar meu telefone para a senhora. A pessoa vira e fala, o senhor quer meu telefone? Eu estou dando o meu telefone porque a gente pode ter que se comunicar, eu precisar de alguma coisa, o senhor precisar de alguma coisa? Sim, eu preciso saber se está respondendo ao tratamento, preciso saber se o exame já foi feito para a gente dar seguimento ou mudar alguma coisa. E você em contrapartida, lógico, a gente não fala em contrapartida, mas você também precisa, muitas das vezes, me comunicar e falar se está tudo bem. Quantas das vezes os pacientes viram e falam, doutor, hoje eu fiz a aplicação, segunda, terceira aplicação do remédio, está tudo bem. E a gente responde, puxa, que bom. É bom o paciente fazer isso. Isso mostra que ele está dando uma satisfação. Então, nós médicos também temos que aprender que nós precisamos dar satisfações para os pacientes. E como é dar satisfação? Dar segurança, dar apoio, dar esclarecimento, uma linguagem que seja simples, que seja acolhedora, que faça ele sair pela porta do consultório ou do ambulatório de um jeito que ele tem certeza que ele vai voltar e que vai ter uma pessoa que vai ajudá-lo. Muitas das vezes, a desesperança no tratamento leva a procurar outras respostas, outros conceitos, e a gente tem que estar ali para ajudar. Porque se não são esclarecidas as dúvidas, o vizinho que não está fazendo por mal é perguntado, ele tenta ajudar, nem sempre todos vão virar e vão falar, olha, procura o seu médico, que é o que deveria. Vocês, portadores de doença inflamatória intestinal, precisam, e às vezes eu não consigo entender por que há ainda essa falha de comunicação, e é relatado pelos pacientes. Muitos reclamam e a gente escuta isso, né? A gente sabe por quê. Mas converse com o seu médico. Doutor, eu precisava mais contato com o senhor. O senhor é o meu médico. O senhor não é qualquer médico. Eu gosto quando venho aqui e venho ser tratado pelo senhor ou pelo doutor Hélio no ambulatório. Vocês trabalham juntos, mesmo que tenham suas individualidades e outros trabalhos, mas a gente sente que aqui há uma congruência de ajuda, de apoio, de tentar resolver, de ver uma solução. Uma vez uma paciente ficou no final do consultório, perto da secretária, e a porta estava aberta, e eu e o Hélio, nós conversávamos de uma paciente para tentar esclarecer o que a gente ia fazer, que solução que a gente ia levar. E ela entrou depois no consultório, 2 consultas depois, e falou para mim, eu notei isso em vocês, que muitas das vezes vocês querem tentar resolver, né? Tentar uma solução, né? Para tentar nos ajudar. E nem sempre se consegue tudo, mas pelo menos pensam em tentar ajudar. Então, como última mensagem, médico, se porte como o outro, com paciente de doença intestinal inflamatória. Valorize o sintoma. Paciente, não se distancie do seu médico. Procure um canal de comunicação, seja aberto, seja privado, seja em contato ou contato pelo outro, se ele te transmite segurança, se ele te transmite apoio, coisa que muitas das vezes vocês reclamam que se perdem em vários lugares por não ter o contato com o seu médico, porque ele que sabe da sua doença e ele vai poder esclarecer com o médico. E essa relação, ela tem que ser mais unida possível, porque
quando tratamos o paciente da doença inflamatória, não é um paciente hoje, no momento, infelizmente, em que a cura é possível, mas o tratamento de origem crônica e acompanhamento é o que a gente pode oferecer, além das características humanas que devemos fazer. Obrigado, queria agradecer a DRI pelo convite, espero ter contribuído nesse final de Maio Roxo, terminando o mês, pensando que dias melhores virão, que as coisas vão passar. Vocês da doença inflamatória intestinal, pacientes, cuidem-se, fiquem um pouco distanciados, sim, se protejam e que talvez a partir de hoje conversem mais com o seu médico. Procure isso. Tente fazer com que ele também pense nisso. Obrigado, boa noite.